Então, hoje nós vamos apresentar as unidades, as aulas 1 e 2 da unidade 3. Por que isso? Porque eu não quero apressar as coisas lá para o fim, eu prefiro, a gente faz dois conteúdos no mesmo dia, faz direitinho, e não fica faltando nada lá para frente, tá certo? Então, o importante é que vocês tenham o conteúdo direitinho. Até porque, meus queridos, até porque, olha o nosso assunto. Legislação tributária. Alguém aqui já paga imposto? Diretamente, né, no seu salário? Alguém aí, meus amigos? Reage, bicho. Alguém fala comigo. Bom, minha gente, ninguém falou comigo. Eu vou chorar. Mas não tem problema, eu aguento. O importante é sentir que, assim, todos nós pagamos impostos. Cada coisa que a gente compra que emite nota fiscal, nós estamos fazendo, está sendo recolhido imposto, né? O sistema tributário brasileiro é um sistema muito, muito complexo. Dizem que dos mais complexos, talvez, do mundo, mas daí já não tenho essa noção. O que eu sei é que existe um número que eu vi num site que diz que a legislação brasileira sobre tributação, seja federal, estadual, municipal, alguma dessas leis muda a cada 2 minutos, na média. Imagina? Trabalhar na área de tributos não é fácil. E é gente que também é muito valorizada, porque todo mundo quer fazer. O que toda empresa quer fazer? Quer pagar não vou dizer assim, quer pagar o imposto justo, mas quer pagar o mínimo possível. Um fato muito sério é que nosso governo tem uma fome de impostos braba. Vocês vão ver aí, tá bom? Alguém fala comigo? Tá tudo bem? Tá todo mundo vendo a apresentação? Por favor. Tudo bem, professor, estou vendo. Professor, Oi, quem tá eu falando? não Vamos ver tô. aqui. Oi, Valdir, fala, eu não Valdir. tô vendo nada no slide. Ei, Valdir, sério mesmo? Tá. Ah, Isso, não tá nítido. é mesmo? Alguém mais tem Não. esse mesmo problema? Jéssica? Ou alguém aí? Caio? Quem tá comigo aqui? Iago? Eu tô vendo aqui normal, professor. Eu estou vendo normal também, professor. Tá. Então, Valdir, eu acho que já aconteceu outra vez com você. Eu vou te pedir para você entrar e sair, beleza? Então, só relembrando, assim, antes que agora entrou bastante gente aí, pessoal, até às 10h30 em ponto, eu aceito a atividade complementar de 1.000 pontos. E quem fez, viu que não é bicho de 7 cabeças, tá certo? 1.000 pontos. E qual a prova, tá certo? Não dá para dar mais que isso, porque eu tenho que fechar as notas, tá bom? E aí eu não quero ninguém chateado comigo, porque eu prometi, não deu, tá, beleza? Então vamos lá, vamos falar dos nossos impostos. Muito bem. Como eu disse, administrar uma empresa no Brasil, administrar a área tributária não é fácil. Disse aqui que numa média, comparando, no Brasil gasta-se da ordem de 2.000 horas por ano com gestão fiscal e tributária. O que é fiscal? O que é tributária? Fiscal é a parte de você fazer o pagamento, você controlar os pagamentos. Tributário é o tributo que você tem que pagar mesmo, né? Então, assim, numa média dos outros países, 163 horas por ano. Acho, cá entre nós, que esse número dos outros países, para mim, está baixo. Acho que o nosso número é muito alto. Se gasta muito tempo, muita energia, muito dinheiro com gestão fiscal e tributária. Por que isso? Porque as empresas, assim, é muito pesado, o peso dos impostos nas empresas é muito grande. Então, as empresas acabam tendo que gastar muita energia para tentar economizar esse dinheiro. Sendo que essa energia,
as horas de trabalho podiam estar sendo dedicadas à estratégia, atendimento de cliente, né? Fazer uma coisa que seja geradora de receita. Sendo que, nesse caso, essas horas não são para gerar receita nenhuma, são para controlar e fazer a melhor gestão possível de impostos. Então, um administrador de empresa, como economista e contador. Se tem alguém que tem que saber tudo de impostos, é contador, né? Quem é de contábeis aí da turma? Vamos lá, quero ouvir. Eu sou. Quem é? Eu sou a Tamires? É a Tamires. Ô, Tamires. Só você, Tamires? Caramba! Aparentemente, sim. Pois é, pois eu vou dizer, contador é uma profissão que eu admiro, porque é necessária, no Brasil é muito necessária, e vou dizer mais, contador, ó a boa notícia, Tamires, contador não fica desempregado. Estou falando sério. Vocês conhecem algum Verdade. contador que ficou desempregado? Cara, só se ele, é claro, quer ganhar 20 mil reais salário inicial júnior, né? Mas, no geral, contador não fica desempregado, gente. É uma necessidade no Brasil, né? É alguém que defende as empresas para ter a melhor estratégia, principalmente com relação aos impostos e aos registros contábeis, que, a partir deles, é claro que a gente vai também cair nos lucros e da onde tem incidência de impostos. Mas, seguindo aqui, então, esse conhecimento, a compreensão e o gerenciamento da incidência tributária. Aqui tem muita palavra daquelas que a gente gosta, né? Palavra de advogado, incidência tributária. Na verdade, gerenciamento de como os impostos incidem sobre a empresa, né? Como que os impostos atingem a empresa, né? E a questão é ter uma visão, a nossa ideia aqui vai ser uma visão geral, né, abrangente, do direito tributário. É claro que a gente não vai entrar tão fundo na parte de direito tributário, porque isso aí, gente, o que a gente vai ver nessas nossas 4 aulas, e vai ser bastante coisa, não dá nem para arranhar a pintura do direito tributário. Nós vamos tentar entender o cenário tributário das empresas no Brasil, beleza? E aí o que acontece? As empresas não querem sonegar. A maioria das empresas só quer pagar o justo. Claro que vai ter um monte de gente que também gosta de sonegar, né? É muito ruim. Mas, até porque prejudica a todos, né? Mas, assim, a correta administração é justa e a empresa merece ter isso aí. Toda empresa, tá? Tem que ter gente sentada fazendo aí uma estratégia, tem sistemas, né? A gente fala muito de sistemas, de ERP e tal. Tem o sistema de tributário, sistema fiscal. É um sistema importantíssimo para a empresa, que trabalhe bem alinhado com as necessidades de cada segmento de empresa. Uma coisa é você ter uma empresa de e-commerce, outra coisa é você ter um varejo físico, outra coisa é você ter uma indústria, ou você ter uma empresa de serviços. Cada uma delas tem uma incidência. E mais. No Brasil, assim, ela ainda tem uma incidência pelos formatos dela, a gente vai ver, mas também pelo porte das empresas. Então, quanto maior a empresa, mais complexo, né? Quanto maior a empresa, mais complexa é a administração tributária. Por quê? Porque para tentar melhorar a sobrevivência das empresas novas, o governo vai dar uma simplificada, a gente vai até conhecer, que é o simples, né? Para a arrecadação dos impostos, para tornar isso mais simples. Porque para uma empresa grande já é complexo, imagina para uma empresa pequena, né? Então, a gente vai ver que existe até uma tributação especial para o que se chama de microempresa individual. O que é isso? É uma pessoa que presta serviço. Você deve conhecer um cabeleireiro, um barbeiro, uma pessoa que basicamente trabalha só ela prestando serviço, ou ela e mais alguma pessoa, porque só pode ter no máximo 2, para poder prestar, pagar os impostos, pagar a parte de previdência, esse tipo de coisa. Tá certo? Sempre, como a gente já fazia anteriormente, fiquem à vontade para me interromper, para fazer dúvidas, para falar sobre alguma dúvida, alguma coisa. Valdir, melhorou a imagem, meu amigo?
Deve ser minha internet, professor. Depois eu Ih, acompanho no Lava. rapaz, que pena. Tá bom, mas ouve aí porque as coisas são importantes, tá bom? É uma pena, realmente, Tá às bom. vezes, sabe o que que é? Às vezes é o que a gente chama de... Não, meu Deus. Que para mim, me dá muito problema aqui é o VPN. VPN. Que é um negócio para segurança. É bacana, mas só que bloqueia um monte de coisa, reduz sinal. Então, bom, espero que você consiga nos acompanhar. Então, como é que é o sistema tributário brasileiro? Nós temos um sistema brasileiro que ele atua nos 3 níveis, tanto no nível federal, né, que são os impostos de importação, que são os impostos ligados à parte social, né? E não é bem imposto, mas basicamente são impostos de importação, federal é importação, o de renda, né? O nosso bom e velho imposto de renda, e mas basicamente seria esse o âmbito, né? No estadual, aí entra a parte de circulação de mercadorias, de vendas de mercadoria. A gente vai ver o ICMS, né? Que também tem uma parte aí que é o COFINS, que também que os produtos também contribuem com o federal, né? E ao nível municipal, a gente vai falar, antes de tudo, de serviços, tá certo? Então, os impostos ao nível municipal são empresas de serviços, tá? Que normalmente pagam ISS, Imposto sobre Serviço. Não precisa tanta imaginação, né? Beleza, gente? Então, IPI também, Imposto sobre Produtos Industrializados, também é federal. Então, essas bolinhas aqui do lado, parece que são bonitinhas, mas são muito, muito complicadas em termos de tributação. Bom, o Estado, o que é o Estado? O governo, vamos pensar, é porque governo a gente liga muito com o que está no governo agora. Estado é uma visão mais geral, né? Hoje eu estava vendo uma declaração do Exército dizendo que o Exército é um órgão de Estado e não de governo. O que ele quis dizer com isso? Que o Exército está para prestar serviços para o país como um todo e não para um governo especificamente, né? Foi isso que ele quis explicar. Então, por isso que eu estou falando isso, porque o Estado, essa instituição geral, né? O Estado presta serviços, né? E a gente paga, tudo bem, assim, é uma discussão que, se tiver 2 chopes, então dá para falar muito, né? De quanto que se arrecada, que o governo arrecada demais e usa mal, né? A gente vê essas questões de corrupção, ou questões que me incomodam tanto quanto a corrupção, por exemplo, esse excesso de funcionalismo público, recebendo salários grandes e com uma aposentadoria integral. Pô, até eu queria ter, ainda mais eu que estou ficando velho, né? Já tenho que assumir que eu estou, né? Mas que seja, vou falar, ficando, né? Então, o governo vai fazer o quê? Ele precisa de dinheiro para pagar toda a estrutura dele para prestar serviço para a gente, né? Então, o que acontece? Ele faz isso como? Pelo exercício de soberano, exigindo legalmente, a gente diz sempre isso. O governo não fala, tive uma ideia, vou colocar esse imposto. Não. Existem leis, existem regras sofisticadas, como eu estava falando, tá? Então, aqui a gente, resumidamente aqui, porque isso aqui está falando bastante na linguagem mais sofisticada, né? Mas a ideia é que o cidadão paga tributos, né, ao Estado numa relação jurídica, ou seja, regido por leis, tá certo? Olha que lindo isso. Ambos submetidos ao império da lei. Império da lei, dá um nome de novela, hein? Nossa Senhora. Muito bem. E a tributação, então, o que é? É um instrumento eficaz, bem eficaz. Tem uma coisa que funciona no Brasil, é a parte de tributação. É complexo, mas o governo faz isso
se fizesse isso na área de saúde, na área de educação, com a mesma qualidade que faz para recolher impostos, nossa Senhora. Mas, cala a boca, professor, vamos falar do que tem que falar. Instrumento eficaz para obtenção de receitas, ou seja, obtenção de grana, que o Estado precisa para realizar os seus fins sociais. O que é o fim social? Saúde, educação, lazer, tudo que o Estado, e note bem, quando a gente fala de Estado, nós estamos falando da visão geral, não é o Estado de São Paulo, Bahia, não. Estado, essa visão maior do que seria o governo federal, estadual, municipal, tudo junto, tá? Então, seria razoável, né, que essa carga tributária não fosse algo que esmagasse as empresas, porque não adianta. É aquele negócio, parece chupa-cabra, né? Você vai tirar tanto das empresas que ela acaba minguando. Tudo bem, não chega desse jeito, mas a nossa tributação dificulta muito a vida das empresas, porque ela é pesada e ela torna os produtos brasileiros poucos competitivos aqui dentro do país, tá? Então, nós temos que estar atentos quanto que isso aí não está atrapalhando, às vezes, para ter novas empresas no Brasil, para ter indústria, por exemplo. As indústrias do Brasil estão diminuindo, então, assim, ou não evoluem tanto quanto precisava. A gente acaba importando mais, né? Por que será? Será que o imposto de importação é baixo ou será porque as empresas no Brasil têm muitos problemas? Imagina, assim, você já tem a complexidade de ter funcionários, a gente já viu como é difícil ter funcionários, a gente já viu, né, a questão trabalhista, e a gente está vendo do nosso lado, do lado do trabalhador também é bastante, do lado do empregador também é bastante difícil, né? Então, será que essa estrutura de tributos não acaba desestimulando as empresas no Brasil? Tudo bem, as pequenas e médias, eles tentam ajudar por intermédio dessa simplificação dos impostos, mas até a empresa crescer, não. Ainda temos aqui também a questão, né, olha, gente, isso aqui está lindo, né? O ramo do direito público que se dedica a regulamentar a relação jurídico-obrigacional, né? Muito bem. Eu vou tentar traduzir isso aqui em seguinte. A legislação, ela regula como que as pessoas físicas, né, vocês, aí, futuros administradores, ganhar muito dinheiro, porque merecem, estão estudando e vão melhorar de vida, graças a Deus. Mas só que, já até outro dia eu ouvi uma frase muito interessante. Na vida, as únicas coisas certas são a morte e os impostos. Olha, essa daí foi muito boa, hein? E aí o que acontece? Seja a nível municipal, federal, estadual, o contribuinte vai sempre ter que pagar impostos. E, mais que isso, aqui, olha, vejam essa palavra aqui, sujeito passivo da obrigação tributária. Então, o que acontece? Não é a gente que vai falar assim, olha, quanto eu vou pagar de imposto? Não. O Estado vai definindo quanto você vai pagando, conforme o seu salário, conforme a atividade que você faz. E ele vai, e assim, você vai receber quanto você tem que pagar de imposto e, te vira, você que tem que ir atrás de pagar. Isso significa ser sujeito passivo. O governo vai falar o quanto incide de imposto para você e você tem que pagar. Se não pagar, meus queridos, os vários níveis de controle tributário, a Receita Federal, por exemplo, eu tive na Receita Federal um tempo atrás. Imagina, um lugar que eu dei aula há um tempão atrás, não me deu o recibo, e eu não incluí na declaração. Eu recebi da ordem de uns R$800. Sabe quanto eu tive que pagar pelo imposto atrasado? R$1.600, queridos. R$1.600. E estou pagando. Então, assim, não bobeia, porque então, como eu disse, a gente é passivo. Então, a gente tem que ir atrás. Não, ninguém vai mandar cartinha cobrando. Quando te mandar cartinha cobrando, é que a coisa já pegou, tá? Você tem que tomar as iniciativas de saber que imposto você tem que pagar e pagar, tá certo? O Estado é ativo nesse caso, tá legal? E é claro que
existe aqui uma certa limitação sobre a forma, a soberania que o Estado vai ter de gerar esses impostos. Claro que o cidadão não está totalmente desprotegido, mas sabemos que o Estado, né? Imagina, qual é o símbolo do imposto de renda? O leão. A Receita Federal, o leão. Já viram o tamanho da boca do leão? Gente, é muita fome. Então, o que acontece? Aquilo representa bem o Estado, a gente tem que saber muito bem nossos direitos, saber muito bem que imposto tem que pagar para poder, já não é pouco, mas para pagar direito e não tem problema, ainda tem mais isso. Não ter, porque depois tem que perder tempo, ir atrás, é duro. A finalidade do direito, então, é essa limitação sobre o poder que o Estado tem para tributar, exigindo que o Estado respeite a lei. Aliás, não sei se vocês já repararam, as leis tributárias, as leis tributárias desse ano, elas só valem a partir do ano que vem. Por quê? Imagina, senão o governo vai ficar sempre mudando os impostos, né? Estou falando assim, de legislação, não alíquotas. Isso muda o tempo todo, como está mudando aí muitas coisas por conta do coronavírus, essa situação difícil que a gente está vivendo. Mas as leis, o que fizer de mudança esse ano só entra ano que vem. Senão seria o que está chamando aqui, né, de um exercício abusivo e tributário e arbitrário. Porque senão ele ia mudar, conforme, opa, estamos precisando de mais dinheiro. Putz, muda a lei agora. E aí já estava valendo? Não pode, tá? E então o Estado só determina os impostos que a gente tem que pagar respeitando, né, o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? É que eles têm que respeitar a lei, tá? Bem aqui no fim já está falando, ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então não adianta vir alguém bater na sua porta e falar assim, olha, você tem que pagar tal contribuição. Cuidado, hein? Aliás, eu sei de empresas que mandam boleto para casa dos outros e muita gente paga porque faz a associação de não sei o quê e não tem representação nenhuma. Isso é golpe. Cuidado, tá? Se não existe nenhuma lei que te obrigue a pagar, você não é obrigado a pagar. Isso já diz a Constituição de 88, tá? CF aqui é Constituição Federal, tá bom? Muito bem. O direito das obrigações. Fica até estranho falar direito das obrigações, porque é uma obrigação, não é um direito, mas direito no sentido de regras legais, né? As relações patrimoniais decorrentes do binômio crédito e débito. Gente, quem escreveu isso, vou te falar, gosta de falar difícil, né? Mas o que ele está falando é que na relação de tributos tem alguém que paga e alguém que tem a obrigação de cobrar, que é o Estado, e outro tem a obrigação de pagar, que é a gente, que é o credor. O credor, pessoa física, pessoa jurídica. Você vai falar, professor, o imposto de renda, o governo nunca paga impostos? É uma pergunta difícil de falar, né? Porque empresas estatais pagam. A Petrobras recolhe muito, muito, muito imposto, tá? Os combustíveis. A gente vai falar sobre um negócio chamado CID, que incide sobre os combustíveis, que dá muito dinheiro para o governo, mas é assim, o governo em si não paga imposto. Uma prefeitura não emite nota, tá bom? O direito financeiro é todo regulado pelo restante das atividades financeiras do Estado, tá? Então, o que acontece? O Estado não pode gastar à toa também. Existem, a princípio, os tribunais de contas da União, dos estados e do município que regula analisa como os governos estão gastando o dinheiro que foi recolhido dos impostos, como que ele está sendo utilizado. Claro, tem muita discussão sobre o papel desses tribunais, se eles têm realmente liberdade de controlar isso, né? Então, só um instante, por gentileza. Me perdoem, tá? Mas aqui
É uma emergência aqui, eu estou avisando que eu estou com vocês. Desculpem, por favor. Mas acontece. Então, nós estamos falando que se discute muito a questão desses tribunais, da função deles. Por quê? Porque, afinal de contas, quem paga o salário desses caras? Não é a própria União? Não é o próprio Estado que vai pagar esses caras? Eles legislam contra o Estado, né? É uma coisa discutível, mas existe, por outro lado, o Ministério Público Federal, por exemplo, que protege que seria uma advocacia para o cidadão contra o governo. Contra o governo não, mas contra a atuação errada de algum órgão governamental, por exemplo, né? Gente, ninguém vai falar nada? Vamos lá, vamos participar, meu povo. Ninguém paga imposto. Vamos lá, ninguém paga imposto. Vamos lá, Todo quem que mundo, resolveu né? falar? Eu acho que Mas todo você mundo, sabe? está trabalhando, Tamires? Você está trabalhando, Tamires? Não. É? Sim. Graças a Deus, Tamires, isso é muito bom. E vem um descontinho no imposto, vem no seu olerite? Então, de renda ainda não. Opa! Eu ainda não pago. Aliás, tem uma história boa, Tamires. Quando eu era jovem também, estava começando a minha carreira, eu me lembro que eu estava com um salário que eu não pagava imposto, eu pagava uma mixaria de imposto, nem me incomodava com isso. E eu me lembro que eu ganhei um aumento. Fiquei feliz, né? Sabe o que aconteceu? Entrei na alíquota de pagar imposto de renda. No fim, eu não ganhei aumento, eu perdi dinheiro. Acredita isso? Dependendo do aumento, né? É melhor Então, nem receber. Exato, porque eu entrei assim por pouquinho no imposto de renda, mas já tinha que pagar. E assim, o que eu recebi de aumento foi embora. Gente do céu, já senti a mordida do leão bem cedinho, né? Mas faz parte da vida, né? Então, o Estado pode receber dinheiro, ter receitas, né? Por onde entra o dinheiro para o Estado? Pelo uso do seu patrimônio do Estado, como assim? Por exemplo, concessões, né? Ou exploração mineral. A gente vai ver que, por exemplo, todos os minérios ou petróleo que se tira do Brasil pagam imposto ao governo, porque é um patrimônio do país que está sendo utilizado. Então, essas receitas originárias são receitas que se usam o patrimônio do país, de alguma forma, para gerar dinheiro, e aí o Estado recebe dinheiro com isso, tá? Ou tem as empresas estatais, quem estava falando, né? Que o governo tem uma parte, é um investidor, ou tem a empresa inteira, é uma empresa toda do governo, e o que gerar de dinheiro ali vai gerar para o governo também. Agora, a grande parte da grana, as receitas, vem da receita derivada, que vem do patrimônio do particular, que ele fala, né? O que é o particular? Da pessoa física ou jurídica que está gerando riqueza no país, né? Todo mundo está trabalhando e gerando riqueza. A empresa ou o funcionário gerando dinheiro. Todo mundo precisa pagar conta, né? Os boletos não param de chegar. Já repararam, gente? Às vezes a gente para de trabalhar, não está com dinheiro entrando, mas os boletos vêm. A gente fala, não, parem boletos, porque eu estou sem grana, mas os boletos vêm. É coisa incrível. Quando eu dou aula de motivação, eu falo muito disso. Motivação, meu amigo, motivação, olha aquele bando de boleto que está em cima da prateleira ali, que você tem que pagar. Vamos levantar às 5 horas da manhã e vamos trabalhar. Não é isso? Mas vamos falar das receitas, né? Isso é mais importante. O governo, então, ele tem receitas derivadas do patrimônio das pessoas, que pela lei, né, tem que entregar valores, grana, né? Você não pode... algumas coisas parecem óbvias, mas no direito nem tudo é óbvio, né? Então, o que acontece? Eu não tenho que pagar imposto? Bem, eu podia falar para o governo assim, olha, pessoal, em vez de dar dinheiro, eu dou trabalho. Eu vou fazer o seguinte, eu trabalho de segunda a sexta para mim, não pago imposto, sábado eu trabalho só para o governo. Eu presto serviço, por exemplo, eu sou engenheiro, eu não podia prestar um serviço que interessasse ao governo, né?
Não, eles querem em dinheiro. Por isso que fala aqui, né, de valores, né? Realmente é dinheiro, né? Então, quando uma empresa tem lucro, ela paga imposto de renda. Pelos cálculos mágicos deles lá, apesar da gente receber salário, eles acham que você tem que pagar um imposto de renda, porque você conseguiu comprar um carrinho, você conseguiu comprar uma casinha, alguma coisa. Claro que tem gente que tem uma renda melhor e que pode ajudar mais. Mas mesmo assim, gente, quem trabalhou e ganhou, quem é sem vergonha, ou quem, tá, eu não incluo aí, tá? Eu sempre acredito que a grande maioria das pessoas trabalha pra caramba, rala pra chuchu e quer melhorar de vida trabalhando e ganhando. E por isso que tem gente que nem vocês que agora podiam estar, né, tomando sua cerveja, ou devem, sei lá, mas não estariam assistindo televisão, não estariam assistindo nossa aula, né? Se tiverem tomar uma cervejinha, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Tá? Estão em casa. São as vantagens aí do nosso home office, né? Não tem que pegar condução, não tem que pegar condução na volta. Mas, né? Vamos estar presentes em breve, se Deus quiser. Eu quero conhecer vocês todos. Né? Então, a empresa que tem lucro, ela recolhe imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mesmo que ela não queira. Ela não pode falar assim, esse mês não estou afim de pagar, ainda mais agora, aí, um monte de empresa que não faturou nada. Eu tenho alguns amigos que têm uma empresa, ele falou, meu amigo João, meu faturamento esse mês foi 0. Mas as despesas chegam ali, o que acontece? Esse cara já demitiu todo mundo que tinha para demitir, tem que pagar as rescisões, e aí, como é que fica essas coisas? Né? E aí, o que você vai fazer? Não vai pagar o imposto? Tudo bem, você pode não pagar agora, mas eles vão te cobrar lá na frente. E, meu amigo, cobra com juros. Cobra com juros. Beleza? Royalties. Alguém já ouviu a expressão royalties? É aquela parte da grana que eu estava falando que o governo pega, né? É a partir dos direitos, assim, dos usos dos recursos minerais. Royalties. Então, essas empresas que nem a Vale do Rio Doce, que é a maior mineradora de ferro do mundo, tudo sobre aquele faturamento que ela tem vendendo minério de ferro, ela paga ao governo royalties, né? Sobre o petróleo também se pagam royalties. Isso não quer dizer que é governo federal só, tá? Os royalties são divididos. X% é federal, X% estadual, X% é municipal, dependendo da região que você está, né? No caso do petróleo, muitas vezes é no mar. E aí é estranho isso, né? Porque eles têm um método para descrever de quanto é de cada município dos royalties. No Rio de Janeiro, Macaé, alguém conhece Macaé? Macaé e Campos, no estado do Rio, ganham muito dinheiro com royalties. E são cidades que podiam ser melhores, mas assim, ganham muito dinheiro com royalties, tá? E aí, então, parece que a situação, problema que está colocada aí no nosso livro é ligada a essa parte de royalties também. Então, aqui já tem uma informação, beleza? Muito bem. Vamos lá. Dicas para o estudo dirigido. É isso, ED? Alguém me diz? Alô? ED? Vocês não me amam. Ninguém fala comigo. Muito triste. Quem falou comigo? Vamos lá. Vamos lá. Quem vai falar comigo? Ninguém vai falar comigo? Tamires, fala comigo. Eu acho que deve ser, mas eu também não tenho certeza não. Mas provavelmente é isso. Aliás, então vamos falar de novo. Quem está aqui, meus amigos, estamos em 18 pessoas aqui. Às 9 horas da noite, daqui a 1 hora, a professora Flávia vai entrar para explicar direitinho, de novo. Vocês devem conhecer bem, mas eu acho que nesse é o momento agora. Estou começando a sair as notas. Vamos entender direitinho como funciona a avaliação continuada da Anguera. O que são esses pontos? Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Ixi, se eu estou mal, não tem mais jeito? A professora vai explicar para vocês exatamente como funciona essa metodologia. E vou dizer que tem um cara que está muito interessado em conhecer isso. Eu que estou novo na empresa ainda,
e acho que, assim, estou estudando, mas acho que essa explicação dela vai ser bacana. Quem puder ficar vai ser joia, tá bom? E, como estamos no meio da aula agora, nós vamos falar também que quem ainda não entregou a atividade complementar, eu vou aceitar até às 10h30, porque eu tenho que fechar as notas hoje. Beleza? 10h30. Quem não entregou é a chance de ganhar 1.000 pontos. Equivalente à prova. Imagina? E assim, quem fez sabe que não é difícil. Quem fez aí? Quem me fala alguma coisa aí de quem está assistindo a aula? Quem já fez a atividade complementar? Eu já fiz, professor. A Eu Gabi já também. fez. Isso, a Eu já Eliana fiz, já professor. fez. Quem está falando? Eu também já fiz. Valdir. Opa! E aí, vamos lá, gente. Para quem não fez, tá muito Também. difícil ou não vou dizer que tá fácil, porque de moleza, né, senta no pudim. Mas tá muito difícil? Vamos lá, fala aí quem fez. Não. Olha lá, quem Não, não mais? tá. Olá, pessoal. 10h30, hein? 10h30. Infelizmente, 10h30 eu vou fechar e que chegar depois eu vou lamentar muito, mas não vou aceitar. Beleza? Muito obrigado aí por quem testemunhou. Tá? Então vamos lá. Tributos. Que são tributos? Finalmente, ó, aqui uma coisa. Isso é informação legal, né? Eu já falei que eu tenho filho advogado e eu admiro. É uma profissão que eu admiro, porque é uma linguagem sofisticada, tem que pensar em vários pontos, né? Não é simples, não. Mas, vamos lá, para a vida como ela é. Tributos. Receita da União, Estados e Municípios e do Distrito Federal. O Distrito Federal é interessante porque ele é uma cidade que também é Estado, né? Recebe duas vezes os impostos, digamos assim. E abrangem impostos, taxas e contribuições. Nós vamos falar delas todas daqui a pouco. Impostos, mas já vamos adiantando, né? Não tem uma destinação específica para o recurso. Então, eu pago o imposto de renda, ele vai servir tanto para pagar funcionalismo, como para pagar a parte de educação, material escolar, né? Que seja. Né? Então, os impostos, eles não têm assim, uma utilização específica, tá? E são usados para financiar serviços universais, educação, segurança, etc. As taxas já é um tributo vinculado a um serviço. Então, por exemplo, você tem serviço de lixo na sua casa? A prefeitura cobra uma taxa do lixo, tá? Você, quando vai tirar o passaporte, paga uma taxa, por quê? Porque você vai receber o passaporte, tá certo? E assim vão se pagando várias taxas referentes a um serviço específico, tá certo? Prestado pelo governo municipal, estadual, né? Existem taxas, você vê, a do passaporte é federal, a do lixo urbano ela é uma taxa municipal. Taxa estadual tem? Tem. Não me vem agora, mas se eu lembrar eu falo, beleza? Também não dá para vir tudo, né, gente? Assim, às vezes a gente não vê as coisas. E contribuições, contribuição de melhoria. Então é o seguinte, sua rua não tinha guia, não tinha asfalto. Quando colocarem tudo isso, vai falar, beleza, ficou muito bonito, minha casa vai valorizar, minha região vai valorizar. O que você vai pagar? Você vai pagar uma contribuição especial, né, referente a esse benefício. Não é uma taxa. A sua região melhorou, então digamos assim, você vai pagar uma contribuição de melhoria até para ajudar a custear essas obras aí que tiveram. Tá certo? Tem, por exemplo, a taxa de asfalto, tem umas que começa a pagar até antes do asfalto ser colocado. Olha que sacanagem. Sacanagem não pode. Né? Beleza, gente? Dúvidas? Dúvidas? Não. Muito obrigado. Obrigado. Tá, beleza? Agora nós vamos... Só um instante que eu vou pegar a outra apresentação. Um instantinho. Antes que vocês falem Itaquaquecetuba, e consigam falar, porque eu também não consigo, né? Itaquaquecetuba, 3 vezes eu terminarei aqui. Vamos ver. Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba.
Umas 5 vezes dava. Né? Certo, Giovana? Muito bem. Vamos então para a nossa unidade 2. Reparem, queridos, que agora vocês vão ter que começar a me entregar pós-aula da unidade 3. E aí nós vamos ter 2 agora devendo. Então, a 3.1 e 3, a aula 1 e a aula 2. Beleza? Muito bem. Agora vamos descrever esses impostos, taxas, contribuição de melhoria que está falando, né? Empréstimo compulsório, contribuições especiais. Gente, é imposto que não acaba mais, né? Muito bem. Tributos, como a gente já estava vendo, aqui está em vermelho. Tributo é toda prestação pecuniária. Gente do céu, que palavra linda. Prestação pecuniária compulsória em moeda, cujo valor nela possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Sensacional. Tradução, né? Tecla SAP. Tributo é tudo que você vai ter que pagar, e aí já falou que é em dinheiro, não dá para ser em serviço, não dá para ser em produto, não dá para ser em arroz, não, é em grana, que você tem que pagar em moeda do país, ou seja, você não pode pagar imposto em dólar, em euro, né? Claro, vocês adorariam pagar imposto em dólar, né? Não faz nem sentido, mas os advogados têm que colocar, porque o que acontece? Empresas do exterior podiam interessar. Então, olha que interessante isso. Em moeda, e o valor nela não pode constituir sanção de ato ilícito, ou seja, um traficante de drogas que vende drogas paga imposto. De certa forma, o governo até gostaria, né? Porque sempre é uma graninha entrando, mas ele não pode aceitar. Por quê? Não que o traficante quisesse, mas ele não pode aceitar. Por quê? Porque é um ato ilícito. E, aliás, é engraçado, tem atos que não são muito bem vistos e, assim, não são considerados bons hábitos e que geram muito, mas muito dinheiro para o governo. As 2 maiores contribuições que tem, tá? Para as 2 maiores contribuições que existem para o governo, ou não vou dizer que são as 2 maiores, mas sem dúvida são 2 das maiores, são cigarros e bebidas. Então você veja que assim, o governo, você não vê uma propaganda no sentido de proibir, né, o cigarro. A gente vê a nível municipal e a nível estadual, né? Proibido fumar, tal, tudo. Mas a nível federal, não. Por quê? Porque é uma fonte de impostos interessante, tá certo? É uma fonte de impostos. Bebida alcoólica paga um imposto lascado. E para tentar inibir esse imposto, que não paga esse imposto, as empresas de bebidas já pagam antecipado, elas compram até aqueles selinhos que coloca ali em cima das bebidas. Já repararam que tem bebidas que vêm com selinho em cima para garantir que foi recolhido o imposto, o tributo, como a gente está falando aqui. Beleza? E aí o que acontece? Aqui está falando que é instituída por lei, ou seja, não é chutada, a gente está falando que existe um direito tributário, e é cobrada mediante uma atividade administrativa, ou seja, existe um setor administrativo do governo que vai cuidar de te cobrar e receber esses impostos. Você vê que a tecla SAP aqui funcionou bem. Quem que entrou aqui, que está conosco? Eu não sei quem é, está aqui como convidado. Beleza. Professor, é o João. Oi, João, tudo bom, meu cara? Eu não estou conseguindo falar pelo notebook, então entrei pelo celular como convidado. Rapaz, o som tá bom pra caramba. Tô quase te vendo de tão bom que tá o som. Muito bem. Dá para acompanhar bem aí? Dá sim. Beleza, obrigado. Muito bem. E aí, então, o Estado, né, tem que ter os recursos financeiros para fazer os seus objetivos, entre eles pagar os funcionários, executar os serviços públicos. Podia ser melhor? Podia, mas nós temos uma série de serviços públicos interessantes. Um deles que é muito, muito mal falado, mas que, em geral, ajuda muito o povo, não é muito valorizado, é o SUS. Nós temos um Sistema Único de Saúde, que é por lei, que assim, qualquer pessoa tem direito a ir a qualquer hospital público ser atendido. Se ele vai ser bem ou mal atendido,
Tem lugares que é muito bem atendido. Eu mesmo já fui em hospitais que fui muito bem atendido. Ou assim, de dar gosto mesmo. E também é claro que eu já fui em lugares que realmente foram muito tristes. Ou prestações de serviço que não são legais também, né? Mas todo mundo tem direito. Vocês sabem o que acontece? Uma das questões importantes que está se falando aí do coronavírus, a questão do atendimento público de saúde nos Estados Unidos, não existe quase. Quem não tem seguro saúde nos Estados Unidos, ele está numa situação muito delicada, porque não existe um sistema de saúde assim como o nosso, tá? É importante a gente estar atento a essa questão, né? É um serviço que, claro, podia ser melhor, em muitos lugares é muito precário, mas tem muito lugar que o SUS ali, conjuntamente com as prefeituras, que tem serviços muito bons, né? No interior de São Paulo, por exemplo, a gente vê vários lugares que tem um serviço muito bacana, né? Mesmo na cidade de São Paulo, eu mesmo já tive alguns atendimentos em São Paulo muito bons, tá? E aí, agora, qual é a principal função de se recolher tributos, né? É você conseguir ter recurso financeiro para satisfação para ter serviços de satisfação do interesse público, da população, né? E aí, o que acontece? Aí, por isso que se fala aqui que é um tributo pecuniário, né? Tributo pecuniário. Por quê? Porque o Estado precisa de dinheiro, grana mesmo, né? Para cumprir suas funções, né? Não dá para ter pagamento com serviços ou bens, como a gente estava falando. Ele só falou o que a gente falou naquela tecla SAP ali que a gente fez, tradução. Tá? Muito bem. O governo, então, arrecada impostos para cobrir tudo. Ele consegue pagar tudo só com os nossos impostos? O governo também tem que investir. Tem obras de estradas, tem obras mesmo na área parte de saúde, na parte de lazer, o que seja, precisa investir. Então, todo esse dinheiro ainda não dá. Então, existe também uma outra maneira, ou existe uma maneira que assim, o governo pega uma grana emprestada, digamos assim. Ele vende títulos da dívida pública. Tipo, ele te dá um papelzinho e fala assim, olha, se você me der 100 pila, 100 reais, pila é no sul, tá, gente? Não é nada feio, não. Pila no sul se fala 100 pila. Que nem em São Paulo tem muita gente que fala 100 pau, né? Então, 100 reais. Pronto, professor, vamos usar a moeda corrente no país, né? O governo fala, eu te dou 100 reais e daqui a 10 anos eu te devolvo 120 reais e mais uma correção monetária. Sim, você vai falar assim, professor, 10 anos? Sim, tem títulos de 5 anos, de 10 anos, de 2 anos. Então, o que acontece? Quando fala investimento no tesouro direto, a gente ouve, né? Essas coisas de noticiário de economia, é disso, gente. É assim, na verdade, o governo está pegando dinheiro, emprestando dinheiro com o do investidor, porque o investidor lá na frente pretende receber dinheiro, tá certo? E aí isso se chama, então, de título da dívida pública. Ou seja, por esse papelzinho eu estou dizendo, olha, o governo me deve tanto e eu quero receber. Você pode antecipar e aí você perde um tanto desses juros. Você pode postergar ele para ganhar mais ainda, se você, né, deixou 2 anos e, puxa vida, dá para postergar mais 2 e ainda ganhar mais. Beleza, vamos embora. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Então, você vai fazer isso aí, então é o que se chama de compensação tributária, ou seja, eu estou recebendo uma grana, digamos, um tributo, que depois pode ser compensado, né, por esses investimentos. Isso é um tanto quanto complexo, né? E, assim, existem, uma questão importante dos tributos aqui. O tributo é uma prestação compulsória. Por quê? Porque ele é cobrado, né, do cara que a gente já falou, é passivo, a partir do momento que você existe, já vem imposto. Vocês sabiam de uma coisa? Muito claro, provavelmente vocês sabem muito mais que eu disso, mas para mim foi relativamente recente. Que uma criança hoje, quando nasce, já tem que ter CPF. Eu tirei meu CPF quando eu fiz 18 anos. Né? A criança nasce hoje tem que ter CPF. Ou seja, já tem o número do contribuinte. O que é CPF? Código, né?
cadastro do contribuinte, né? Contribuinte pessoa física. Ou seja, quando você nasce, você já sabe qual é o número que você vai ter para pagar os impostos. Tá? E aí o que acontece? Sempre você é o sujeito passivo, ou seja, quando você fizer, você já tem que pagar, você já recebe isso, né? E é irrelevante a sua vontade de pagar. Se você comprou alguma coisa, você já está devendo, né? Olha que interessante esse caso. Por exemplo, você compra um carro, você já tem que pagar o IPVA do carro. IPVA, imposto de veículos automotores. O P que é? Imposto de propriedade de veículos automotores. Ou seja, eu comprei um carro. Puxa, agora juntei um dinheiro, foi difícil pra caramba. E tem que pagar o imposto. Né? Quer ver comprar um apartamento? Quer ver comprar uma casa? Vai ter que pagar ITBI, vai ter que pagar taxas. Gente, eu me lembro quando eu comprei um apartamento, eu fiquei todo feliz e o dinheiro estava ali. E tinha que pagar esses impostos. Meu Deus do céu, suei. E quem não sua, né, minha gente? E quem não sua? Por quê? Eu comprei uma coisa e veio um imposto de brinde. Olha que beleza. Alguém já passou uma dessas? Aqui, ó, aquela ideia. Aqui é uma provocação. Então, a receita de um traficante de drogas, né? Podia ser um fato gerador para imposto de renda à pessoa física. Mas não pode. O governo até podia gostar, mas não pode, porque seria, né? E também tem ICMS, afinal, uma venda de mercadoria, né? E o Estado, né? Os estados iam gostar também. Mas não pode, porque pela lei é uma incidência numa atividade ilícita, é proibido, tá? É proibido. Muito bem. Como que nossos impostos são gastos, gente? Quem define isso? Ah, é o governo. Não é bem assim. A destinação dos impostos é definida muito por legislações e por governos. E note bem, quem faz as leis? Os representantes que nós elegemos. Tá certo? Então, a gente tem que pensar bem quando a gente elege um deputado estadual, um vereador. A gente não presta atenção nisso. Um vereador, um deputado estadual, deputado federal, senador. Por quê? Porque esses caras vão estar representando a gente quando for para votar essas leis. Então, tem que ser gente séria que saiba defender. Não adianta querer cortar tudo, porque isso não adianta. O Estado está aí. Nós temos que pagar impostos, mas que seja justo e que seja de uma forma correta, uma forma balanceada. Quem pode mais, pague mais. Quem pode menos, paga menos, né? Então, lembre, quando você for votar, né? E também no governo executivo, também, porque é quem está ligado ao gasto, né? A parte do executivo, que é o presidente, governador, prefeito. Lembre que na eleição você está ajudando a definir como que vão ser os impostos. Não vai mudar radicalmente nada, mas você vai melhorando isso conforme as pessoas que você vai colocando. Taxa. Taxa. O que é uma taxa, gente? Taxa é aquele negócio que você prende um papel assim, né? Taxinha. Né? Cabeça grande, pequenininha. Que piadinha, hein, professor? Pelo amor de Deus. Essa hora da noite me poupe, né? Muito bem. Segundo a Constituição Federal, a União, né, de serviços públicos, tá? É engraçado que usa essa expressão exercício do poder de polícia. Ah, é o serviço de polícia? Não, não, não. De polícia no sentido de que você vai controlar a ação das pessoas se elas estão pagando essa taxa. Se ela não pagar essa taxa, ela está sujeita a problemas, tá? Então, serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte. Então, o que acontece? Você paga taxa de lixo? Beleza. Claro, você recolhe o lixo. Alguém num bairro que é mais chique, com uma casa maior, vai pagar a mesma taxa de lixo que você? Não. A taxa de lixo ela tem uma
proporcionalidade nesse sentido de ser específico e divisível. Então, tem a ver com a área do imóvel, a região do imóvel, tá? Então, esse é um tipo de maneira de balancear quanto pesa cada coisa para cada um, tá certo? Então, aqui está falando, por exemplo, a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal, então, nessa visão de Estado, né? Então, ela é um tributo de retribuição. O que quer dizer? Eu tenho serviço sendo prestado pelo Estado, pelo município, governo federal, pelo Estado que eu moro, e eu pago por esse serviço através das taxas, tá? Às vezes você pode estar pagando antes, você pode estar pagando depois, mas você paga por essas taxas. Beleza, minha gente? Estão comigo? Alguém está comigo? Ok. Só, Eliana, que bom que você me responde. Ô, pessoal, fala comigo. Eu fico chateado quando os outros não falam. Pode falar, tá bom? Tá tendo o quê? Tá passando novela já? Que novela que tá passando essa hora? Não sei. Ou já é jornal? Eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? Está sendo. Eu sei que a dinâmica na sala de aula é mais agradável, mas o home office para vocês, como é? Assim, é muito difícil na casa de vocês se concentrar? E também a questão de, por exemplo, não precisar pegar condição para ir para a faculdade, para voltar? Como está sendo essa questão da aula online para vocês? Gostaria de ouvir de vocês um pouquinho. Professor, eu vou falar minha experiência. Você acha que é uma experiência boa, mas que é melhor na sala, ou mesmo tendo essa questão da condição? Com certeza, pelo menos para mim. É porque é outra dinâmica, né? Que nem eu mesmo aqui fico meio perdido, ninguém fala comigo, né? Mas essa coisa de que, assim, se a aula começa às 7h60, coloca o computador ou o celular que o João está usando ali para assistir a aula, e quando termina, está em casa. Essa parte parece ser bacana, né? Porque ainda mais quem pega muita condição, né? Você concorda, Debbie? Então, prof, eu ia falar, desafia bastante a sua força de vontade. Porque você tá em casa, acabou de trabalhar e fala assim, tenho que assistir aula. Tem que acreditar. Eu não sei se você concorda comigo, ou alguém concorda comigo, mas tem a questão de que, sim, a casa não para. Então, o que acontece? O celular, deve ter gente passando, né? Nem sempre você consegue um lugar sossegado para assistir a aula, e tem gente ali querendo falar com você também. Aqui mesmo, meu pai passou agora há pouco aqui, e assim, não é fácil manter a atenção. É prática essa questão de não ter transporte, mas é difícil, né? É difícil manter mesmo. Exatamente, se você sai de casa para trabalhar e depois você vai para a faculdade, já tá ali na rotina. Agora, quando você tá em casa, tem a caminha do seu lado e fala assim, então, qual que eu escolho? Nem fale, nem fale. Mas, é verdade. Contudo, tá sendo bem tranquilo, assim, dá para acompanhar de boa. Gente, vocês não acreditam, eu fiquei sabendo hoje, um sobrinho meu estudou numa faculdade federal. Bacana, né, professor? Você acredita que ele não está tendo aula nenhuma? Nenhuma, nada. E a instituição simplesmente diz assim, olha, nós não temos estrutura. Que coisa impressionante, né? Nós estamos falando aí de impostos, de utilização dos impostos, e a faculdade federal que não tem condição de dar uma aula pela internet? É bem complicado. Não é isso, gente. Uhum. A minha sobrinha, ela estuda na escola estadual, né? E ela tá tendo aula pela televisão. Tem a TV Cultura de Educação e eles assistem a aula pela televisão. Tem um horário específico para cada série, né? E eles vão lá, ligam, assistem, tem atividade do professor. Uhum. Mas eu achei muito confortável, sabe, essa situação. Nós não temos estrutura. E o aluno vai perder o semestre, perder o ano. Puxa vida, desculpa, gente. Igual a questão do Enem mesmo. Eu vi que talvez eles não vão adiar a prova, alguma coisa do tipo. É bem complicado. Imagina, o aluno que fez o Enem no ano passado nem começou ainda.
Então, eu vi que a isenção, pelo menos a solicitação de isenção, não foi, tipo, adiada. Foi o prazo certinho, já até foi. Uhum. E até o momento eles não falaram nada em relação à prova. É uma coisa que as pessoas realmente, tipo, almejam o ano inteiro. Tem pessoas que fazem cursinho. É bem complicado. E se esforçam, se dedicam para isso. Perfeito, entendido. Tá certíssimo. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque tem a ver com os serviços que ele está falando aí, né? Obrigado, viu, Débora? Obrigado. Né? E os serviços que a gente está pagando desses impostos, né? E como que, de repente, uma faculdade pública simplesmente diz assim, nós não vamos fazer. Faculdade federal. E assim, detalhe, muda alguma coisa do salário desses profissionais, desses professores, dessas instituições? Não. Quer dizer, o gasto que vai ter usando o nosso imposto, sendo que as empresas estão apertadíssimas para pagar imposto, né? Difícil. E aí eles não estão fazendo bom uso do patrimônio, do dinheiro. Eles estão recebendo normal, em casa. Espero que em isolamento. Me desculpe, gente, mas assim, são esses tipos de visões que chateiam a gente quando a gente fala de imposto. Né? Um absurdo. Um absurdo. Faz parte, né? Quando a gente fala de imposto, não vai reclamar. Professor, em qualquer lugar eles reclamam. Nos Estados Unidos reclamam, na Inglaterra reclamam, Israel reclama. Trabalhei em empresa americana, trabalhei em empresa israelense há pouco tempo, trabalhei em empresa alemã. Os alemães falam que o imposto deles é ruim, mas não é tanto. Na Finlândia, um jovem recém-formado que more com os pais, né, que é isso mesmo, solteiro que more com os pais, paga 85% de imposto, gente. Por quê? Porque, a princípio, o governo entende que ele não precisa. Então, ele pode ajudar os outros que, né, a população muito idosa. Que loucura. Né? Vamos, professor, vamos seguir em frente. Então, nós estamos falando dessa questão da taxa de polícia. Né? Então, o que está querendo dizer com isso? A atividade de administração pública que vai limitar, né? Ou disciplinar o direito, o interesse ou a liberdade de regular prática de ato ou abstenção de alguma coisa, né? Interesse público com a segurança, a higiene, a ordem. Pô, gente, a polícia é uma ação muito maior, né? E aí também a questão dos costumes, disciplina da produção, ou seja, não pode simplesmente invade fábrica, não pode, né? Então, o poder de polícia seria nesse sentido aí, tá? Uma questão, por exemplo, os restaurantes têm um órgão que é a vigilância sanitária, e aí é da polícia, não, mas tem o que se chama, então, de limitação, é uma atuação de polícia. E aí você paga as taxas disso aí. Tá? A taxa é para manter as coisas em ordem. E aí tem vários órgãos que fazem isso, né? Então, isso que ele chama aí de taxa de polícia, mas é no sentido de estar policiando, mas não de ser polícia militar, polícia civil. É nesse sentido de manter as coisas em ordem. Então, está falando aqui de segurança, claro, aí entra a polícia. Higiene, a vigilância sanitária, por exemplo, a ordem e os costumes, a polícia também, mas aí tem as guardas metropolitanas, disciplina da produção do mercado. Então, por exemplo, tem para controlar a qualidade dos produtos, né? Todo esse tipo de coisa. Então, isso seria a questão de polícia, mas não é polícia organização, é uma função, tá? Já uma taxa de serviço, né? É mediante um serviço que você vai usar. A gente estava falando do serviço da taxa do passaporte. Se você quer ter um passaporte, vai lá e paga. Aliás, não está barato. Tá? Custa dando uns 500 pila. 500 reais, professor. 500 reais. Né? Cada taxa. É brincadeira? É coisa dessa aí. Então, essa taxa de serviço você vai usar, é o que chama de utilização compulsória. Você vai usar para poder usar esse serviço, né? E aí você coloca para o funcionamento. Então, por exemplo, você vai cobrar a taxa
da coleta de lixo. Se você não pagar a coleta de lixo, eles param de recolher o seu lixo? Não, eles não param. Nesse sentido é interessante, né? É um serviço que não vai parar. Você vai ser cobrado, e vai ser cobrado com juros, e vai ter que pagar depois de uma forma ou de outra a taxa de lixo, porque ela vai estar ligada aos impostos referentes ao seu imóvel. Mas não significa que o seu lixo vai parar, vai parar de ser recolhido. É interessante isso. Aí tem uma diferença, por exemplo, se eu não pago a taxa, eu não tenho passaporte. Se eu não pago a taxa do lixo, o lixo vai ser recolhido. Mas vai ter um problema para a prefeitura, porque vai entrar menos grana, e eu vou ter que pagar uma hora aí, vou pagar com acréscimos, e posso até ter problemas de outras ordens, tá certo? Não conseguir fazer alguma coisa porque eu não paguei essa taxa, tá? Mas não se refere a você não ter seu lixo recolhido, tá bom? É engraçado, já pensou se TV a cabo fosse assim, internet, banda larga fosse assim, né? A celular, a gente fica um mês sem pagar o celular, nem falo nada. Muito bem, agora nós temos o que se chama de contribuição de melhoria. Aí o que acontece? É aquilo que eu estava falando, é um tributo, né, que o fato gerador é que está sendo feita alguma coisa no seu bairro que se considera que vai valorizar os imóveis daquela região. E essa valorização seria decorrente de uma obra pública. Então, eu vou fazer uma praça ali na sua região, ou a gente vai fazer não vou dizer uma ponte, que eu não sei se uma ponte valoriza, mas vai fazer alguma melhoria no seu bairro ou na sua região que, no entendimento do governo, pelo menos, né, é uma coisa que vai valorizar o seu imóvel. Tá certo? Então, você vai pagar o quê? Uma contribuição de melhoria, né? Então, o órgão público vai realizar a cobrança de uma contribuição, né? Mas é necessária que haja a realização dessa obra pública, né? E que isso realmente haja uma verdadeira valorização dos imóveis. Existem discussões, né? Pavimentação da rua, que eles estão dando como exemplo. Mas existem situações que depois foram ver que aquela obra acabou por desvalorizar um imóvel. Existe uma avenida em São Paulo, não sei se vocês conhecem, a Avenida Rebouças, que por muito tempo assim, os imóveis estavam desvalorizando muito ali, porque ali era só imóveis comerciais e fizeram uma pista de ônibus, né? Ali, como é que chama? Alguém me ajuda? Como é o nome da via que passa o ônibus? Ali, exclusiva do ônibus? Corredor. Corredor. Quem que me ajudou? Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Porque o professor aqui tá... Como é que pode, né? Às vezes foge uma expressão. Então, um corredor de ônibus. Colocaram, é claro que isso é um benefício, né? Mas o que acontece? Como consequência, as garagens ficaram menores. Eu estava lendo uma coisa assim, e aí ficou muito ruim, os clientes não tinham onde parar, os imóveis, os comércios começaram a ficar enfraquecidos e começou a ter abandono de imóveis e desvalorizaram os imóveis. Nesse sentido, foi ruim. Aí agora eles estão mudando um pouco o zoneamento ali, estão permitindo prédios, algumas coisas. Tomara que melhore, porque era uma avenida muito bacana ali, muito bonita, né? Entendemos, então, condições de contribuições de melhoria? Todo mundo aqui nessa aula todo mundo de São Paulo, né? Todo mundo de São Paulo. Posso dar exemplos de São Paulo, né? Porque eu já dei aulas para tipo live, né? Que você não sabe de onde são as pessoas que estão vendo. Mas isso aí foi de uma outra atividade que eu fiz tempos atrás. É bem mais legal, porque eu posso dar o exemplo da cidade, né? Ou da grande São Paulo, que seja, né? Empréstimo compulsório. Bom, já está no nome, empréstimo, né?
Então, o que acontece? Às vezes, por uma questão, uma despesa extraordinária, e já, aliás, eu já li alguma coisa a respeito do coronavírus, né, das despesas que estão tendo com decorrência do coronavírus, né? Então, o empréstimo compulsório é feito para atender uma despesa extraordinária decorrente de uma calamidade pública, de uma guerra ou da iminência de uma guerra. Então, vai existir, por exemplo, nós vamos ter que atender uma despesa grande aí com sei lá, com saúde, evidente, né? E com a questão de atendimento social, muita gente está sem emprego, né? E pode acontecer do governo fazer o quê? O que se chama empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é fazer assim, pegar uma parte do dinheiro que você poderia estar usando, né? Então, aqui está falando investimento público de caráter urgente e relevante para o interesse nacional. É evidente, não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Existia um empréstimo compulsório nas movimentações bancárias. Você tinha 10% das movimentações bancárias, ou 1%, recolhia. Aquele imposto do cheque, que tinha antigamente, tinha um outro nome depois, mas o primeiro nome que teve era empréstimo compulsório, porque era isso. Cada vez que o cara usava o cheque, o governo pegava X de dinheiro, né? Mas não era ligado a uma calamidade. Então, aí eles mudaram o nome. Olha só que espertos. Não mudaram o formato, mas mudaram o nome, né? Contribuições especiais. Agora a gente vai começar a discutir uma série de contribuições que não são necessariamente impostos, tá? E nem são feitos para o governo pagar folha de pagamento ou coisas desse tipo. Num geral, não são, tá? Num geral, elas são feitas para funções específicas. Algumas elas são até para ajudar o Estado com suas despesas, mas algumas são, por exemplo, para assistente social, né? Ou para a parte de instrução, né? Vocês vão ver agora, então, o que seriam as contribuições especiais. E elas só competem à União, ou seja, só o governo federal consegue instituir contribuições sociais, tá certo? Então, ele vai entrar no domínio econômico, vai entrar em algumas categorias, alguns setores econômicos, ou algumas categorias profissionais, ou algumas categorias econômicas para ter uma atuação de recolhimento de contribuição, tá bom? Vamos lá. A primeira delas que está aparecendo aqui são as contribuições sociais que eu estava falando, né? Beleza. Contribuição social, por exemplo, a Seguridade Social, né? O INSS, né? Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, é financiada por toda a sociedade, de uma forma direta ou indireta. Por exemplo, a gente recolhe o INSS, né? E aí, então, seria direta, nos impostos da gente. E indireta, por exemplo, tem uma série de coisas que a gente usa, que tem que, quando a gente paga uma parte daquilo, não é só imposto, uma parte daquilo vai para a Previdência Social. Então, já me falaram, as loterias têm uma parte de contribuição social, né? Assim, quando você faz uma obra e você paga uma taxa, uma das taxas que você paga é para a Seguridade Social, né? Ou seja, assim, tem formas diretas, que, ou seja, está saindo do nosso bolso, mas por que você está pagando a Seguridade Social? Para ter uma aposentadoria lá na frente. Não estou aqui para discutir se ela é boa ou ruim, porque aí já é uma questão de que vai mais 2 chopes, né? Mas ela é uma contribuição, né, dada por toda a sociedade, todo mundo, né? As empresas também, da mesma maneira que nós recolhemos, recolhido o dinheiro do nosso holerite, a empresa paga também uma porcentagem em cima do nosso salário, também com contribuição social, tá certo? Então, com recursos da União, do Estado, do Distrito, né? Tudo certo. Então, o empregador, como eu estava falando, o empregador, a empresa, então, note bem a diferença, né? O empregador, na sua função de
eu dei emprego para uma pessoa, ela paga INSS, recolhe do imposto dela, mas eu, como empregador, também recolho, mas a empresa, nos seus faturamentos, conforme a área que ela trabalha, ela recolhe uma parte para o INSS também. Então, é uma função diferente, né? E sempre no formato da lei, né? E aí vamos falar sobre aonde incide. Sobre o salário. O professor só falou mesmo, olha aí, é verdade. Sim, a gente sente no bolso, né? Os salários pagos, né, são acreditados na pessoa física, né? Mesmo sem vínculo empregatício. Aí é aquele negócio, né? Eu posso contribuir, né? Para, assim, eu tenho um comércio, eu sou um ambulante, mas eu gostaria de ter minha aposentadoria lá na frente, ou alguma aposentadoria. Então, eu vou lá e pago. Tem o que chamam de carnê-leão, né? Que você vai lá e paga no banco uma taxa por mês para garantir que depois de um X anos contribuindo, você vai ter alguma aposentadoria. Vocês entenderam essa diferença aqui de mesmo sem vínculo empregatício? Tá? Significa que a pessoa está empregada, a empresa está recolhendo, ele recolhe, mas a empresa também recolhe. Se eu não estou trabalhando, eu posso ir lá e recolho. Uma coisa que a gente estava falando outro dia, e até tá na nossa atividade complementar aí dos 1000 pontos, estava falando sobre PJ, né? A pessoa que é contratada como PJ. Uma das questões, por que a pessoa às vezes consegue receber um pouco mais? Porque não tem descontos, como, por exemplo, a contribuição social, essa Seguridade Social. E cuidado, se você é PJ, você tem que recolher, mesmo sem vínculo empregatício, você tem que recolher o INSS, senão lá na frente vai fazer falta. Tá? Lá na frente vai fazer falta. A aposentadoria é uma mixaria. Mas, olha, meu amigo, é melhor uma mixaria do que nada. Me acredite. Pague, né? Eu sei que não é fácil ficar pagando todo mês alguma coisa, mas faça essa contribuição, o valor não é tão alto, para que você possa ter contagem do tempo das contribuições. Tá? Faz falta, sim, infelizmente. A gente acha que não quando é jovem, mas depois faz falta, sim. Tá? Uma outra forma de contribuição na receita, no faturamento, como eu disse, a empresa, quando vai fazendo seus faturamentos, uma parte dela vai ser paga como contribuição social, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, né? O lucro da empresa, que vai pagar, né, também previdência social e dos segurados, né? Não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão. Claro, quem recebe aposentadoria e pensão não contribui, né? Não paga, porque também já pagou e está recebendo agora seu benefício. Tá legal? Olha lá, o que eu falei, professor, o senhor falou das loterias, receitas de concursos de prognósticos. Gente, que nome lindo. Onde você vai amanhã? Eu vou jogar no concurso de prognóstico da Mega Sena. É bonito, hein? Loteria, olha, eu gostei disso aí. Concurso de prognóstico. Tá? Então, as loterias, pelo menos as oficiais da Caixa Econômica Federal, pagam também contribuição social. Tá? A Seguridade Social, né? E produtos importados também recolhem para isso. Então, o que acontece? A princípio, quando você está importando um produto, você não está trazendo benefício para as pessoas aqui, né? Afinal, é o trabalhador de outro país que produziu aquilo. Mas, pelo menos nesse sentido, né, do benefício social, da previdência social, é recolhido um valor também. Beleza, minha gente? Alguém vai falar comigo? Não. Ninguém me ama mais. Ninguém me ama. Tudo bem. Contribuições sociais. Vamos lá. Outras contribuições sociais. Essas aqui eles dizem que são residuais. No sentido de que, são pequenas contribuições. A do INSS é 8%, né, para o trabalhador e 8%
por o empregador, e aí são valores mais pesados. Esses aqui, né, estabelecem o que a gente chama de contribuições residuais, ou seja, por meio de legislação complementar, que só a União pode fazer. Tá legal? Também para expandir, né, para garantir ou expandir a Seguridade Social. Ou essa aqui é bacana. O Sistema S. Alguém daqui dos nossos queridos amigos já fez algum curso no Senai, já foi fez alguma atividade física, ou foi no teatro no Sesc, ou já estudou no SESI? Algum de vocês conhece essas instituições? Já fez alguma coisa por lá? Vamos lá, quero ouvir. Conheço, professor. O que você fez, Caio? Você fez alguma coisa num deles? Fiz auxiliar administrativo no Senai. Ô, rapaz, então somos colegas. Eu fiz reparador de circuitos eletrônicos. Qual unidade que você estudou, Caio? Ali da Santo Amaro. Acho que é Ari Neto, Ari Torres, alguma coisa assim. Sim. O meu era no Brás. Agora me fala, foi bacana o curso? Aprende legal? Foi bacana. O curso ele é bastante completo. Pois é. Esses serviços do Sistema S em geral, né? Eu acho que... Mais alguém fez SESI, Senai, Sesc? Já participei em aulas do Sesc, academia. Olha aí, aula de academia. Uhum. Você é comerciária, Deb? Muito bom. Você é da área do comércio, de serviços? E aí você recolhe o Sesc. Exatamente. Exato. Porque ninguém gosta de pagar imposto ou de gastar dinheiro com algo ruim. Normalmente eu vejo as pessoas com relação ao Sistema S, tem uma visão positiva deles, né? Sesc, eu do Senai tenho uma lembrança excelente. Eu quase digo que aprendi mais na parte prática do Senai do que da faculdade, né? O Sesc, serviços excelentes também. O SESI presta serviços muito bons, né? E aí, então, são sociedades, não são do governo. Tem gente que é engraçado que acha que é do governo, mas não. O SESI é ligado à indústria, o SESC é ligado à área de serviços e de comércio, o Senai é ligado à indústria, sendo que o SESI seria um serviço mais social, e o Senai é de aprendizado. E olha, as escolas do Senai são muito legais. O SESC, em São Paulo, nossa senhora, mas assim, em geral no Brasil, mas em São Paulo, serviços de ótima qualidade, né? E por preços bons. E a contribuição não é, a princípio, tão pesada, na minha visão. Mas é claro que cada um sabe do seu bolso, né? Ninguém pode ficar falando pelo outro, né? Só que essa contribuição agora ela é, digamos assim, opcional. Desde a reforma trabalhista, essa contribuição ao Sistema S, ela não é toda empresa que é obrigada a fazer e nem é todo funcionário. Assim, se a empresa e o funcionário tem que optar também, né? Existem algumas opções aí. É claro que, então, assim, esses serviços têm que mostrar o seu valor, né? Então, são pessoas jurídicas do direito privado, são empresas ligadas à empresa privada, não são ligados ao governo, né? Mas que realizam atividades de interesse público, sim. Quem estudou ou já fez alguma coisa disso aí, viu que é muito bacana. O Sistema S é uma contribuição também, é uma contribuição especial. Contribuição de intervenção do domínio econômico, bonito. CID, né? CID, aliás, é uma sopa de letrinha muito interessante, tá? Então, o CID, ele é um tributo que é dito como extrafiscal, tá? A ideia dele é atuar de uma forma social e econômica no sentido de melhorar, incentivar, fomentar o desenvolvimento numa região. Então, o que acontece? Eu vou fazer recolhimento visando o desenvolvimento do negócio familiar, né? Ou da microempresa. Tem uma série de coisas. O CID, ele era com uma contribuição que ia nos combustíveis. Não sei se mudou de nome, acho que mudou de nome. Mas tem uma série de pequenas contribuições que a gente faz num faturamento, né? A empresa está fazendo o seu faturamento,
uma parte dele é de impostos, entre aspas, é uma contribuição, né? É do CID para alguns setores, depende do setor econômico que a empresa trabalha. Tá? Contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. O que nós estamos falando aqui? Vamos com muita calma. Né? É da União também que pode criar isso, e não é ao favor da União, mas é a favor de entidades que representam categorias profissionais, trabalhadores ou econômicos. Então, o que acontece? Seriam contribuições sindicais, tá? A gente já viu ali a questão também está no nosso trabalho complementar dos 1.000 pontos, né? Qual é a diferença entre a convenção sindical e acordo sindical? Está ligado a isso, as entidades que representam a categoria dos trabalhadores, sindicatos dos trabalhadores e sindicatos das categorias econômicas, dos empregadores, né? E aí qual é a ideia? Né? É que essas instituições representativas fiscalizem o trabalho. Então, por exemplo, o sindicato fiscalizar se o trabalhador está tendo uma proteção, está tendo segurança para o seu trabalho. E, por outro lado, dos empregadores, para garantir que não entre qualquer tipo de empresa e saia fazendo bandalheira por aí. Tá? Detalhe, depois da reforma trabalhista, tanto a contribuição sindical do trabalhador como a do empregador, agora ela é opcional. E você tem que fazer essa opção por escrito. Fiquem atentos. Beleza? Muito bem. Os impostos são uma questão um tanto quanto assustadora para todo mundo, né? Alguém aqui já paga imposto? Alguém da turma? A gente viu, por exemplo, a Thalita ainda não está pagando imposto. Ela recebe, mas ainda não está pagando imposto. Alguém paga imposto já? Eu não. Alguém paga, minha gente? Obrigado, Eliana. Muito bem. Então, a professora... Eu estou recebendo aqui uma mensagem da professora Flávia. Só um instante, gente. Eu vou fazer o seguinte, é que eu não, assim, nós estamos encerrando, eu tinha feito num timing para recebê-la às 9 horas. Eu vou convidá-la, então, na próxima aula para fazer, então, essa discussão sobre a avaliação continuada, sobre como é formada a nota na Anguera, como que conta esses pontos. E acho que vai ser até interessante também, porque as notas vão estar fechadas, os pontos já vão estar contados, e aí a gente vai conseguir entender como está a situação de cada um. Tá legal? Beleza, gente? Pode ser? Desculpem, né? Ok. Imprevistos acontecem, né? Imprevistos acontecem. Pode ser, professor. Beleza. Então, obrigado, Bril, obrigado a Deb e quem mais entrou aí que eu não prestei atenção. Meus queridos, é muita informação de imposto, né? Assim, eu já digo que eu não vou estar me preocupando com pequenas informações. O que eu estou querendo que vocês enxerguem é como funciona em geral a legislação, o que ela considera. Combinado, gente? Vocês vão ver que mais para frente também vai ser da mesma forma. Então, hoje nós tivemos a unidade 3, aula 1, e a unidade 3, aula 2. Então, temos 2 trabalhos de pré-aula para já ser feito para vocês me mandarem, tá bom? Se alguém ainda pretende entregar o trabalho complementar dos 1.000 pontos hoje? Só para eu saber. Vamos ver aqui da turma que está aqui. Ok. O seu já está feito, né, Camila? Sim, o meu eu entreguei hoje de manhã. Isso.
Tá. Alguém vai entregar mais tarde? Eu vou esperar alguém, só para saber se de repente tem alguém aqui que vai entregar ainda hoje. João já entregou, João? Já entreguei sim, professor. Beleza, é que eu não guardo os nomes, nem se ofenda, por favor, tá? Não fica preocupado, porque eu realmente não. Quanto você mandou, João? Eu mandei agora à tarde, era umas Isso. 5 horas. Tá já. Foi um dia foi bem agitado hoje. Eu vou aguardar então, e se vocês forem falar com algum colega, alguma coisa, é uma grande oportunidade. Uma pena que tem pouca gente aproveitando. Se vocês forem falar com alguém, falem. Até às 10h30 eu estou aceitando. Tá bom? Não é o fim do mundo, é rápido de fazer. Quem está meio na dúvida, meio na preguiça, faça, vale a pena. Professor, Diga, Giovana B. esses pós-aula que o senhor falou é da sessão 1 e 2, né? Não, esse já encerrou hoje, encerra hoje também. Ah, tá? sim, mas esses que era para ser mandado da sessão 1 e 2, né? Isso. Aí começa Agora, a 3 agora. Exatamente. Ah, tá. Muito obrigado, Giovana. Se eu não foi claro, você me ajudou muito agora. Então, pessoal, estamos começando um novo período, beleza? Começando um novo período com a unidade 3 e a unidade 4. Combinado? Muito obrigado, Gi. Muito obrigado. Tá? Estamos começando outro período, agora começa outra contagem. Está valendo os mesmos pontos. Vai valer 1.000 pontos quem entregar as 8 atividades das 8 aulas, beleza? Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e que a família de vocês, seus amigos, todo mundo continue com saúde. Se cuidem, quem puder fique em casa, quem não puder, máscara. Tomem cuidado, beleza? Boa noite, professor. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite, Walter. Professor, só uma dúvida. Diga. Eu acessei o Ava, eu vi que você já lançou os 1.000 pontos da pós-aula. Isso. Agora, atividade complementar, você irá lançar ou já lançou? O que eu falei? Até às 10h30 eu aceito. Por quê? Porque aí eu solto. Eu não posso soltar Na verdade, parcial. eu já entreguei. Eu sei. Tá? Mas, assim, tá. eu estou esperando mais alguém que pretenda entregar e deve entregar. Se algum de vocês ainda está na dúvida, entreguem. Não é difícil, entreguem. Até às 10h30 eu estou aceitando. Depois disso, eu vou fechar as notas e eu publico ainda hoje, viu, Valdir? Ainda hoje vai sair a atividade complementar, tá bom? Tá bom. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Pietra, tá tudo bem? Scarlett, como é que tá? Quem é o guest? Não é mais. Tchau, Scarlett. Tchau, Debbie. Tchau, prof. Quem Boa falou? noite. Oi, Eu vou te Boa mandar as noite. atividades Obrigado. complementares, tá bom? Isso, manda bala. 1.000 pontos, moça. Vai lá, manda bala. Tá bom? Eu não tinha visto, na verdade. Eu fiquei sabendo agora que tinha essa atividade. Ô, louco. Eu mandei e-mail para todo mundo, mensagem e mais mensagem, mas não tem problema. Dá tempo, você vai ver. Tá bom? Obrigado. Tranquilo. De nada. Boa noite. Boa noite.